Eu achava que essa era uma boa notícia até ler sobre ela na imprensa, né? Eu queria destacar alguns pontos sobre esse crescimento aí de 0,4% no trimestre, que surpreendeu os tais especialistas, sempre tão pessimistas em relação à gestão Guedes-Bolsonaro. É importante pontuar que, além da queda na exportação, houve queda no agro, né? Então não se pode acreditar a agricultura e a pecuária, que foram aí responsáveis pelos bons resultados nos últimos tempos. A subida, de fato, foi puxada pela indústria e pela construção civil, especialmente no segmento imobiliário, né? Então chega a ser até um movimento natural. Caem os juros, né, que estão reduzidos aí a um patamar histórico, é importante pontuar isso. Os investidores, eles vão buscar o quê? Rentabilização com aluguel de imóveis, né, além das condições mais benéficas para a aquisição desses ativos. Só que além da baixa de juros, tem outro fator que tem sido muito pouco falado, né, que é o seguinte: o Brasil criou 408 mil empregos formais no primeiro semestre. Esse é o melhor saldo em 5 anos, pessoal. Vamos lembrar que as pessoas que estão empregadas, naturalmente, além de baixar a dívida familiar, elas aumentam o consumo interno. Outro ponto: a arrecadação federal teve o melhor semestre em 5 anos também, 757 bilhões. Mês passado, julho, foi o melhor mês desde 2011, são 137 bilhões de reais na arrecadação. Então, esse cenário de receita crescendo, aliado ao ajuste fiscal, é muito auspicioso. Só que a imprensa, a grande imprensa, definitivamente não compartilha aí do meu otimismo esperançoso. Queria abrir aspas aqui para o arremate do editorial do Estadão de hoje. Vamos lá. O quadro ficará melhor se o presidente Bolsonaro e ministros contribuírem. De positivo, nada fizeram além de promover a reforma da Previdência. O resto foi quase só confusão. Vou repetir: de positivo, nada fizeram além de promover a reforma da Previdência. É preocupante ver a mídia tradicional desconsiderando em uma linha, de forma tão displicente, a reforma administrativa ministerial, a MP antifraude, a MP da liberdade econômica, o congelamento de concursos públicos e a extinção por decreto de milhares de cargos, funções e gratificações, os acordos bilaterais em bloco com grandes potências econômicas ao redor do mundo e a política de redução de juros, causa direta do investimento imobiliário que tirou o PIB da inércia. Certo? Então eu queria deixar esse alerta para o ouvinte, porque essa é a narrativa estabelecida. Se a economia melhorar, será apesar do governo. Se a economia piorar, será culpa do governo. Aliás, eu esqueci de comentar, olha só qual que é o título do editorial do Estadão ao qual eu me referi: país cresce apesar do governo. Isso que dá, viu, presidente Bolsonaro, cortar centenas de milhões de reais da imprensa, da mídia impressa. A MP 892, ela liberou as grandes empresas de sociedade anônima de publicarem os seus balanços em jornais de grande circulação, como é o caso do Estado de São Paulo. E olha só a coincidência, pessoal: ontem, um dia antes desse editorial do Estadão, que tenta transformar uma vitória do país em uma derrota do governo, o Conselho Monetário Nacional, vinculado ao Banco Central e ao Ministério da Economia, editou a Resolução 4.720, desobrigando também as instituições financeiras a publicarem as suas demonstrações semestrais e anuais em jornais de grande circulação, como é o Estado. Que coincidência. Então, assim, parte o nosso coração ver essa mídia tão isenta e tão idônea perder os seus privilégios e reserva de mercado com toda essa receita milionária que antes era garantida. E grande parte dessa receita, pessoal, a gente tem que anotar, vem de empresas públicas. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que chegava a gastar R$1 milhão por ano nisso. Então, assim, que triste, né? Os jornais de grande circulação, eles vão deixar de faturar algo entre 600 milhões e R$1 bilhão por causa dessa medida provisória do governo e por causa dessa resolução do Conselho Monetário Nacional. Ainda bem, né, que o establishment, entre ele o establishment midiático, conta com o senhor Rodrigo Maia, que vai tentar certamente reverter tudo isso no nosso ilibado Congresso. Então, viva a imprensa livre e independente.